capítulo de número 10, e eu quero fazer menção de alguns versículos e compartilhar com os irmãos essa noite uma palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração. Glória ao nome de Jesus. Carta aos Hebreus, capítulo 10, do verso 1 ao verso de número 13. Eu vou ler e os irmãos acompanham aí com a sua Bíblia ou aqui no nosso projetor. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferece cada ano, pode aperfeiçoar o que a eles se chegam. Doutra maneira, teriam deixado de oferecer, porque purificados uma vez os ministrantes, nunca mais teriam consciência do pecado. Nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados, porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados. Pelo que, entrando no mundo, diz: sacrifício e oferta não quisestes, mas corpo me preparastes. Holocaustos e oblação pelo pecado não te agrada. Então disse eu: eis aqui venho. No princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Como acima diz: sacrifícios e ofertas e holocaustos e oblações pelo pecado não quisestes, nem te agradam, os quais se oferece segundo a lei. Então disse: eis aqui venho, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro, para estabelecer o segundo, na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feito uma vez. Assim todo sacerdote aparece cada dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca podem tirar pecados. Mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelo pecado, está sentado à destra de Deus, daqui em diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo de seus pés. Os irmãos podem dizer amém? Muitas vezes, no início da minha fé, eu me fiz essa pergunta: por que que Cristo teve que morrer para me remir dos meus pecados? Por que que Ele não pôde me salvar usando uma outra forma? Só que com o passar do tempo, estudando a palavra de Deus, foi que então eu descobri que o pecado, ele não aceita como pagamento uma outra coisa, a não ser o sangue. E então, a partir daí, eu comecei a estudar mais a Bíblia, para entender todo esse mistério do sacrifício de Jesus. E para entendermos isso, a gente precisa do Antigo Testamento, das figuras do Antigo Testamento. O escritor aos Hebreus, aqui no capítulo 10, ele mostra que os sacerdotes do Antigo Testamento tinham que continuamente fazer os mesmos sacrifícios, tinha que continuamente oferecer as mesmas ofertas, justamente por causa do pecado. Isso era contínuo, eram as ofertas voluntárias, individuais, ou os cultos que se fazia de forma coletiva na antiga aliança. E tinha que ser com sangue, porque a Bíblia diz também aqui em Hebreus capítulo 9, quer ver? Volte a página aí, versículo de número 22, os irmãos projetem aqui, diz assim: e quase todas as coisas, segundo a lei, se purifica com sangue,
E sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Tudo era feito por meio da morte, do sacrifício de um animal. E o sangue era derramado. Só que na antiga aliança, o sangue dos cordeiros não tinha capacidade de apagar os pecados de um indivíduo. Então, o que eles faziam? Por que havia aqueles sacrifícios? Por que eram contínuos? Porque eles apenas cobriam, colocava como se fosse uma cobertura sobre a ofensa e sobre o pecado do homem. Porque aqueles animais, eles eram inocentes e inconscientes, não tinham raciocínio, não sabiam por que estavam morrendo. Eram levados para o altar, era imolado, o sangue deles era derramado, a sua carne era queimada e o sacrifício daquela vida era oferecida em favor de uma pessoa que havia ofendido a Deus através do pecado. E aquela pessoa voltava para casa, podemos dizer justificado, mas o sangue dessa pessoa não era eliminado. O pecado dessa pessoa não era eliminado, aliás, porque o sangue dos animais apenas cobria, como diz aqui o capítulo 10 de Hebreu, era impossível que o sangue daqueles animais poderiam fazer a remissão do pecado. E ao longo da história da humanidade, o sangue teve sempre, ou sempre representou a vida de um ser, tanto dos homens como dos animais. E uma vez que a desobediência gerou o pecado, e o pecado gerou a morte, como diz Tiago no capítulo 1 da sua carta, e o versículo de número 15, que diz: depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado, gera a morte. Assim sendo, se conclui que também só pode haver remissão de pecados com o derramamento de sangue. Não tem como fazer a remissão, a propiciação pelo pecado de um indivíduo, se não houver sangue. Os irmãos estão entendendo? Digam amém. Comecei a compreender esses pormenores, que não tinha como Cristo nos salvar usando uma outra forma, usando outros métodos, outro meio. Tinha que ser com a morte, e tinha que ser derramando sangue. Como eu li aqui a princípio em Hebreus 9:22, que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, porque o pecado, sendo consumado, gerou a morte. Então, tinha que haver derramamento de sangue, ou seja, o pagamento da nossa desobediência exige uma vida por outra. Por isso é preciso entender o valor do sangue na história da humanidade, e entendendo assim, nós entenderemos o valor do sacrifício de Cristo em nosso favor. Uma vez eu ministrei uma palavra há muito tempo, e até quero ministrá-la novamente, porque é importante para a gente não esquecer, num culto de ensino, as 5 formas diferentes do derramamento do sangue de Jesus. E por que Jesus derramou o seu sangue de 5 formas diferentes? Porque quando a gente menciona o derramamento do sangue de Jesus, geralmente a gente apenas vai até a cruz e diz: olha, Jesus derramou o seu sangue por nós na cruz. Mas Cristo não derramou sangue apenas na cruz. Se você olhar direitinho, desde que ele saiu da Santa Ceia, foi para o Monte das Oliveiras, você vai ver que há uma sequência do sacrifício de Cristo acontecendo por etapas. Cada etapa significa um propósito, e tem uma bênção para nós. Então, fazendo assim, tentando entender essa questão do sangue no Antigo Testamento, conseguimos entender o valor e o propósito do sacrifício de Jesus em nosso favor. E é sobre isso que eu quero falar. Primeiro, nós queremos entender que a necessidade de Jesus derramar sangue, porque o sangue, ele representa a remoção da nossa vergonha. Eu quero que você diga isso. Diga: o sangue representa a remoção da nossa vergonha. Por isso que Cristo tinha que morrer,
para que a vergonha que havia em nós por causa do pecado fosse removida. Quando nós olhamos para Adão e Eva com relação ao pecado deles no jardim, nós vamos perceber que depois que eles pecaram, eles se viram nu. Eles se acharam descobertos. Descobertos de quê? Nu de quê? Se não havia veste naquele tempo. Eles estavam no jardim, os dois andavam nus, e a Bíblia diz que eles não sentiam vergonha um do outro, porque com certeza havia uma cobertura. Na inocência de Adão e na inocência de Eva, antes do pecado, havia uma cobertura de Deus sobre a vida deles, uma cobertura de glória, que ninguém sabe explicar o que é, mas havia. Quando eles pecaram, foi removido essa cobertura de Adão e Eva, a glória foi tirada e a nudez de ambos se descobriu. E uma vez despido dessa cobertura divina, eles se esconderam da presença de Deus. A vergonha de ver o seu estado real, desprovidos da glória divina, ele se esconde. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 3, por favor, verso 6 até o verso 11, diz assim: vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e a árvore desejada para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos seus olhos, ou foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas, ou cozinharam folhas de figueira, fizeram para si aventais, e ouvindo a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, escondeu-se Adão e a sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que ordenei que não comestes? Começa aqui toda a degradação moral, todo o prejuízo das benesses divinas sobre a vida daquele casal, a partir do momento que eles pecaram. Ao pecar, o homem é desprovido da cobertura de Deus. E quando estamos desprovidos dessa cobertura de Deus, nós sentimos vergonha de Deus. Eu poderia citar vários exemplos, e posso dizer aos irmãos que muitos de nós aqui já chegamos a pecar contra Deus na caminhada da fé. E em determinado momento da nossa vida, chegamos na igreja e nem sequer conseguimos levantar os nossos olhos para orar. Eu já fiz coisas, é claro, não é pecado de morte, mas já fiz coisas que desagradou a Deus, que quando eu fui orar eu senti vergonha. Eu não dei conta de falar com Deus. Eu apenas chorava e pedia misericórdia. A semelhança daqueles dois homens que Jesus viu orando no templo, um samaritano, um cobrador de impostos e um fariseu. O cobrador de impostos, porque era um homem que pecava, que trapaceava, que às vezes tirava vantagem das outras pessoas, não tinha coragem de levantar os seus olhos ao céu, não tinha coragem de se expressar diante de Deus. Ele apenas batia no peito e dizia: Senhor, seja propício para comigo, pecador. Por que ele não levantava os seus olhos? Vergonha, porque o pecado produz no coração do homem vergonha. O homem não consegue se erguer diante de Deus se este estiver em pecado. Foi o caso de Adão e Eva, meus irmãos. Lá estão escondidos, e estão escondidos de vergonha. E Deus está caminhando por entre o jardim, chamando Adão. Aonde você está, Adão? Cadê você, Adão? Eu sempre te encontrei nesse lugar, Adão.
E você saiu do lugar, e aconteceu, e Adão estava escondido. Ah, Senhor, eu ouvi tua voz soar no jardim e me escondi, porque estou nu. Eu tive medo, eu temi, porque eu estou nu. E quem foi que te disse que tu estás nu, Adão? Aí Deus diz: você comeu do fruto? Em outras palavras, você pecou, meu filho? É, Senhor, eu pequei. E o pecado produz no nosso coração vergonha. O que é que Deus fez? Eles então se esconderam, e a Bíblia diz que Adão teve uma estratégia. Ele pegou folhas de figueira, cozinhou as folhas de figueira e fez aventais para se cobrir, mas aquilo não tampou a vergonha de Adão, não cobriu a vergonha de Adão. A Bíblia diz que Deus então pegou peles de animais e fez vestimentas para Adão. As que Adão fez não serviu, não deu certo, não funcionou, não era capaz de tampar a nudez. Então Deus pega e imola um animal. Aqui, se você perceber, embora a Bíblia não mostre nem fale, mas há sangue. Um animal teve que morrer para que a nudez de Adão fosse coberta. O sangue de alguém foi derramado para cobrir a vergonha de Adão, porque o sangue representa a remoção da vergonha. Ao pecarmos, a honra que Deus nos dá, não só diante dos homens, mas também diante do mundo espiritual, ela é convertida em vergonha. E quem é temente a Deus sabe que toda vez que peca, se sente despido da presença de Deus, e a vergonha inunda o seu coração, como também a sua consciência. O pecado provoca vergonha em nossas vidas. O pecado provoca vergonha em nosso ser. O pecado nos distancia de Deus por causa da vergonha dos nossos atos, porque sabemos que Deus é santo e a sua presença precisa ser, aliás, reverenciada diante daqueles que estão em sua presença. Eu gosto muito de Oséias capítulo 4, versículo 6 e o versículo 7, que diz assim: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitei, para que não seja sacerdote diante de mim. Visto que te esquecestes da lei do teu Deus, e quando nós esquecemos da lei, qual é a nossa atitude? Pecar. Por que pecamos? Porque nos esquecemos da lei, porque transgredimos a lei, porque nos distanciamos da lei de Deus. E aqui diz o texto de Oséias: visto que te esquecestes da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Como eles se multiplicam assim contra mim e pecam, eu mudarei a sua honra em vergonha. Perceba, pecado produz vergonha. Repita essa frase, diga: pecado produz vergonha. Isso, por mais que uma pessoa tenta, como é que se diz, encenar um momento de santidade, porque há pessoas que conseguem. Ele peca, vem aqui, prega como se nada tivesse acontecido, canta como se estivesse tudo bem, viu? Ele até profetiza, ele até ministra sobre a vida das pessoas, mas lá no seu interior, lá dentro de si, no mais recôndito da sua alma, a sua alma e o seu espírito está curvado de vergonha diante de Deus. Ele consegue fazer uma encenação diante dos homens, mas ele não consegue fazer uma encenação diante de Deus, porque o pecado produz vergonha. E lá no Antigo Testamento, o sangue de um animal precisou ser derramado para tampar a vergonha de Adão. Deus, irmãos, Ele não quer que nós venhamos viver com vergonha na sua presença, mas sim livre da culpa, para adorá-los com ousadia e também com liberdade. Para isso, Deus, através do sangue de Jesus Cristo, removeu a nossa vergonha,
para que nós pudéssemos novamente levantar a nossa cabeça diante de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para o irmão: o sangue de Jesus está aqui essa noite, e é poderoso para tirar os teus receios e as tuas vergonhas. O sangue de Jesus quer que você tenha ousadia, quer que você levante a cabeça diante de Deus aqui hoje, não por orgulho, irmãos, mas por graça divina, para que diante de Deus você tenha liberdade de entrar na presença do Senhor e ser assistido por Ele diante de Deus essa noite. O sangue de Jesus foi derramado exatamente para que a nossa vergonha fosse removida. Aqui em Hebreus 9, capítulo 16 e ao capítulo 20, é um texto muito bom, diz: este é o concerto que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas palavras em seu coração e as escreverei em seu entendimento. E acrescenta: e jamais me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades. Ora, onde há remissão destes, não há mais oblação pelo pecado. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus Cristo, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Enquanto Cristo morria e o sangue dele era derramado, a remoção da nossa vergonha estava sendo concluída e um caminho estava sendo aberto diante de Deus. Quem pode entrar na presença de Deus hoje pelo sangue de Jesus? Com toda a ousadia, com toda a liberdade, com toda a graça, com toda a confiança, e apresentar diante de Deus sacrifícios de louvores para a glória do seu nome, porque não estás mais despido pelo pecado. Deus já vos revestiu de vestimentas de salvação, e a remoção da vergonha aconteceu na vida de cada crente. Amém, meus irmãos? Eu não sei como é que você chegou nesse culto. Não conheço a tua vida interior. Não sei nada daquilo que você faz, a não ser se Deus me revelar alguma coisa. Mas até agora a única coisa que Ele me revelou foi a vontade de ministrar essa palavra ao seu coração. E se Deus manda ministrar essa palavra, é porque com certeza Ele está caminhando aqui que nem caminhou no jardim naquele dia, e está chamando pelo nome de alguém que lá dentro de si está escondido de vergonha porque praticou alguma coisa que desagrada a Deus, porque às vezes está intimidado porque você pecou, intimidado porque você falhou, intimidado porque você não conseguiu cumprir o seu propósito de fidelidade diante de Deus. Mas a notícia boa é essa: Cristo derramou sangue, e o sangue remove a vergonha, e Cristo quer te cobrir hoje com este sangue, para que você se apresente diante de Deus e seja perdoado em nome de Jesus. Quem crê, diga glória a Deus. Aleluia. Porque Ele nos consagrou um novo caminho. Pelo seu sangue removeu toda a vergonha, para que com ousadia aqui, irmão, é liberdade, você chegue diante de Deus e seja assistido por Ele conforme a sua necessidade. O sangue, ele representa a remoção da nossa vergonha. Em segundo lugar, por que Cristo teve que morrer? Por que teve que derramar sangue? Porque o sangue representa o pacto ou a nossa aliança. Isso aqui eu gostei e achei importante. Enquanto Deus ia me dando essa palavra, desde a semana passada eu comecei a escrever. Passei um período bom da manhã, um período da tarde, até concluir aqui na igreja aquilo que estava dentro do meu coração. Aliança, pacto, compromisso. Deus tem um pacto
de compromisso comigo. Deus tem um pacto de compromisso com você. E o pacto é esse: Ele não deixará de prover na sua vida aquilo que você precisa para o seu bem-estar. Como também Ele não negará a salvação para aqueles que aceitam Jesus como Salvador. Quem já aceitou Jesus como Salvador essa noite? Há um pacto de compromisso de Deus para conosco. E só existe uma forma de nós invalidarmos esta aliança com Deus: é quando pecamos. Por esta razão, na antiga aliança, o cordeiro era morto não só uma vez, como eu li aqui em Hebreus, mas sempre que o ofensor transgredia. Por isso que toda vez que pecava, era necessário derramar sangue para restaurar a aliança com Deus. No Antigo Testamento, toda vez que alguém pecava, significava que ele quebrava a aliança com Deus. Mas a aliança com Deus para com o homem, ela não é quebrada. Porque Deus é Deus de fazer apenas ou propor apenas uma vez. Deus não sai por aí fazendo promessa e refazendo e diz, não, Deus faz promessa uma vez. E Ele firma na sua promessa. Nós é que fazemos 1, 2, 3, 4, 10, eu sei lá quantas vezes você já renovou a sua aliança com Deus. Eu sei lá quantas vezes você já teve que vir aqui e o sangue de Jesus teve que entrar em ação para poder restaurar a sua aliança com Deus novamente. Porque toda vez que nós pecamos, a nossa aliança com Deus é quebrada. E este ofensor do Antigo Testamento tinha que vir várias vezes durante a sua vida para ele trazer um cordeiro. E toda vez que ele vinha um cordeiro. Se fosse um cara rico, trazia um novilho. Se fosse como é que se diz aí, como é que tem lá, de classe alta, classe média. Se fosse de classe média, trazia um cordeiro. Se fosse de classe baixa, ia no mato com arapuca, pegava 2 rolinhas e trazia 2 rolinhas. De sorte que se ele viesse restaurar a aliança, alguém ou alguma coisa tinha que morrer e sangue deveria ser derramado. Porque a restauração da aliança só se faz através do sangue. Glória a Jesus. Por isso que para confirmar o pacto de Deus com Israel, Moisés teve que aspergir sangue tanto no sacerdote, que era o representante do povo diante de Deus, como diante do povo, que era a nação de Deus, e diante do tabernáculo, que era o lugar do instrumento do culto para a manifestação da misericórdia de Deus e o restaurar do pacto. Tudo era santificado com sangue. O sacerdote, o povo, os utensílios e até mesmo o próprio tabernáculo. Para que esta aliança, isso era forma de aliança, santificação e aliança. Eu quero compartilhar com os irmãos, na palavra de Deus, em Gênesis, capítulo de número 15. Aliás, em Hebreus, capítulo 9, do verso 19 ao versículo de número 21, que diz assim: porque havendo Moisés anunciado a todo o povo todos os mandamentos segundo a lei, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água, lã, púrpura e isopo, e aspergiu tanto o mesmo livro, que era o livro da lei, como todo o povo, dizendo: este é o sangue do testemunho que Deus tem mandado. E semelhantemente aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os vasos do ministério. A partir do momento que Moisés
tira o sangue daqueles animais e coloca, aspergiu sobre o povo, aspergiu no tabernáculo. No livro da lei, na Torá do Antigo Testamento, foi aspergido sangue. E aspergiu sobre o próprio tabernáculo, seus utensílios. Naquele momento, o pacto, a aliança, o concerto de Deus se estabeleceu para com Israel. Israel tinha agora a garantia, a certeza de que Deus era o seu Deus e Israel era o povo escolhido de Deus, para que as revelações divinas se manifestassem através dele. Era um povo peculiar, e esta aliança, ela foi estabelecida por sangue. Eu gosto também de Gênesis 15, que, por exemplo, Deus, ele sempre fez aliança com o homem, e em todas elas teve que haver derramamento de sangue, por testemunho de pacto, né? E eu quero ler Gênesis capítulo 15, porque uma antiga tradição, muito antiga, dizia que quando um representante de uma nação, ou de uma grande família, queria fazer um pacto com outra nação, uma aliança de paz, ou uma aliança de sangue de uma família para com outra família, diz que eles pegavam animais, eles imolavam os animais, pegavam as partes dos animais, eles dividiam em 4 partes, né? E pegavam as partes daqueles animais, colocavam aquelas partes no chão, em volta eles derramavam sangue, né? Em volta daquele lugar, e aqueles 2 representantes, quer seja de nação ou quer seja de uma família, eles caminhavam por entre as partes cortadas dos animais, aonde estava o sangue, como símbolo de um pacto e de uma aliança. E então Deus agora chama Abraão, no capítulo de número 12, para ser o povo peculiar de Deus, para dar origem à nação do qual nasceria o Messias, Jesus Cristo. E Deus promete a Abraão um filho, mas no capítulo de número 15, Abraão está preocupado, porque ele já é velho, porque é avançado em idade. Sua esposa Sara também é avançada em idade, e ela ainda por cima tem o ventre amortecido, ela é estéril. Vejamos agora, eu quero ler esse texto com os irmãos. Essa palavra de Deus é para nós. Se você receber ela com alegria, você vai sair daqui abençoado. Cadê? Gênesis capítulo 15. Coloca aí para mim. Gênesis capítulo 15. Depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a Abrão, aqui o nome dele ainda é Abrão, em visão dizendo: não temas, Abrão, eu sou teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Ou seja, Abraão, eu sou quem te protege e eu sou a tua recompensa. Isso é uma coisa boa se Deus falasse isso para nós, sim ou não? Parece que já bastava, mas vejamos, versículo de número 2. Então disse Abraão: Senhor Jeová, que me has de dar? Pois ando sem filho, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Verso 3. Disse mais Abrão: eis que me não tens dado semente, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, este será o teu herdeiro. Isso aqui é uma promessa. Deus está fazendo para Abraão uma promessa. Diga: Deus está fazendo a Abraão uma promessa. Aleluia. Versículo 6, por favor. E creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isso por justiça. Mas olha o verso 7. Disse mais: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te esta terra para a herdardes. Vamos lá. E disse ele: Senhor Jeová, como saberei que hei de herdá-la? Verso 9. E disse-lhe: toma-me uma bezerra de 3 anos, uma cabra de 3 anos,
um carneiro de 3 anos, e uma rola e um pombinho, verso 10. E trouxe-lhe todos estes, e partiu-os pelo meio, e pôs cada parte diante deles em frente da outra parte, mas as aves não partiu. Vamos lá. E as aves desciam sobre os cadáveres, Abraão, porém, os enxortava, verso 12. Perceba que Deus vai fazer algo semelhante ao costume daquela época entre os representantes de nações. Agora aqui preste atenção, Abraão é só ele e Sara. Abraão tem os seus empregados, tem o seu gado. Abraão já é um grande povo, mas Abraão não tem filhos. Mas Abraão representa toda a geração dos hebreus. E Abraão agora precisa de uma garantia. Embora Deus não precise nos dar prova de nada daquilo que ele diz, porque não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, mas Deus faz questão de, quando prometeu uma coisa, ele não deixar margem de dúvidas. Isso é Deus. Abraão, tu quer uma prova? Quero. Então mata uma novilha de 3 anos. Mata também as cabras de 3 anos. Pega rolinhas, corta no meio, coloca na terra e me aguarda aí, porque eu vou selar esse pacto que eu estou fazendo contigo. Aleluia. Vou fazer uma aliança contigo, um compromisso inquebrável. Verso de número 12. E pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abraão. E eis que grande espanto e grande escuridão caiu sobre eles. Isso aqui por quê? Porque Deus chegou. Então disse a Abraão: saiba de certo que peregrina será a tua semente em terra que não é sua, e servi-los-á e afligi-los-á 400 anos. Verso 14. Mas também eu julgarei a gente a qual servirão, e depois sairão com grande fazenda. Verso 15. E tu irás aos teus pais, e em paz e em boa velhice serás sepultado. E a 4ª geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus ainda não está cheia. E sucedeu que, posto o sol, houve escuridão, e eis que, na minha Bíblia diz uma coluna de fogo, e eis que um forno de fumaça e uma tocha de fogo que passou por aquelas metades. Agora presta atenção, Deus promete, Deus dá detalhes, Deus fala do futuro, Deus fala do que ia acontecer. Agora Deus, como uma tocha de fogo, sai andando pelas metades que foi cortada por entre o fogo diante dos olhos de Abraão, dizendo: eu estou fazendo contigo uma aliança inquebrável. Os irmãos sabiam que você está aqui nesta noite tem a ver com este pacto que Deus fez com Abraão? No dia que Deus fez esse pacto com esse homem, andando por essas partes de animais cortados, andando como tocha de fogo por entre o sangue, Deus estava incluindo a mim e a você neste pacto. Aleluia. Naquele mesmo dia, fez o Senhor um concerto com Abraão, dizendo: a tua semente tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Ou seja, os maiores pactos registrados na Bíblia entre Deus e a humanidade têm correlação com sangue. Glória a Deus, irmão. Tem correlação com sangue.
Por esta razão, Cristo precisou derramar sangue para restaurar a nossa aliança com Deus. Ele deixou isso bem claro quando celebrou a primeira Santa Ceia, que é a materialização da antiga Páscoa. O sangue representa a nova aliança com Deus. Mateus 26 e versículo 28. Porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para remissão dos pecados. Há um pacto de sangue entre Cristo e a sua igreja. Um pacto que Cristo jamais o quebrará, nem tampouco o invalidará. Esse pacto de Cristo é na coletividade, é para a igreja. O fato de alguém pecar, o fato de alguém quebrar a sua aliança individual, não invalida o pacto que Cristo tem com a igreja. Ele morreu pelos meus e pelos seus pecados, restaurou a nossa vida diante de Deus, aleluia, e prometeu que um dia vai voltar, e ele vai cumprir a sua promessa, porque os pactos de Deus jamais serão quebrados para com a igreja. Um dia você vai ver o céu se abrir, aqueles que ainda acreditam no pacto e na aliança. O sangue, ele é a representatividade do meu compromisso com Deus e do compromisso de Deus para conosco. Em Hebreus capítulo 12, verso 22 ao 24 diz: mas chegastes ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celeste, aos muitos milhares de anjos, à universal assembleia e igreja dos primogênitos, que estão escritos no céu, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, mediador de uma nova aliança, e ao sangue da expiação, que fala melhor do que o sangue de Abel. Glória a Deus. Sabe, irmãos, eu leio essas coisas e eu vibro dentro de mim. Eu leio essas coisas e eu sinto aquilo que eu estou lendo. Porque só de pensar que eu não era ninguém, e não sou, que eu não tinha futuro nenhum, que eu era um zero à esquerda jogado no lixo, e que eu estava propenso à morte e à destruição, e Cristo, por sua misericórdia, não pelo sangue dos bodes, nem dos cordeiros, nem dos novilhos, nem das aves, ou de animal nenhum, mas com seu próprio sangue, fez um pacto comigo, de que um dia me levará para morar com ele na glória. Se eu não der glória a Deus, então eu não mereço estar aqui essa noite. Homens fazem pacto e quebra. Irmão Zé está no meio aí de uma classe que vive quebrando as suas alianças. Tem um povo para quebrar mais aliança do que políticos. Muitos naquela época, hoje não tem, subiam em palanque, fazia promessa, prometia coisas para isso, coisa para aquilo, coisa para aquilo. Outros não dava conta, quebrava os seus pactos. Mas deixa eu te dizer, Deus não quebra o seu pacto para com a sua igreja. Ele prometeu estar conosco todos os dias, e Ele está conosco aqui essa noite. Ele prometeu perdoar os teus pecados, e há perdão pelo sangue de Jesus aos teus pecados essa noite. Ele prometeu te buscar, e você pode aguardar, porque a trombeta vai soar e Jesus arrebatará a sua igreja. É uma aliança de sangue. Terceiro lugar, sangue representa livramento. Diga: sangue representa livramento. Por que você acha que está aqui essa noite?
Qual é o tipo de ideia que você teve desde a manhã até agora com relação à proteção da sua vida? Eu queria que Deus abrisse os nossos olhos aqui hoje, por um pouquinho de tempo, só por um momento. Igual Deus abriu os olhos daquele moço no capítulo 6, se eu não estou enganado, de 2 Reis. Quando o exército assírio, com seus cavalos e carros, cercam a cidade de Dotã para prender Eliseu. Eu gosto demais dessa passagem bíblica. E a Bíblia diz que o moço do Eliseu levanta cedo e vai fazer alguma coisa e vê o exército em volta da cidade. E corre para dentro desesperado, gritando: ai, meu Senhor, e agora? O que é que nós vai fazer? Estamos perdidos. Na minha terra diz: estou lascado. Porque era inimigo demais, em volta de um vilarejo de 300 pessoas. O Eliseu só diz assim: abre os olhos dele, Senhor. E os olhos do rapaz se abrem. E ele começa a gritar, não mais com medo, mas dizendo porque tinha carros e cavalos de fogo por cima da casa de Eliseu. Por que você acha que você chegou aqui hoje? Por que você acha que você conseguiu vencer esse dia? Você não viu nada. Para nós tudo é muito natural. Mas a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e o livra. Você levantou, foi comprar pão, o anjo de Deus te acompanhou. Há milhares de demônios querendo te destruir, mas a mão de Deus está sobre a tua casa. Mal nenhum entra, nada te destrói. Tu estás aqui, vai voltar para casa, vai dormir sossegado, porque o sangue do Cordeiro garante o teu livramento. Levante a sua mão e diga glória a Deus, porque o sangue de Cristo ainda age na vida da igreja. Aleluia. A instituição da Páscoa representa exatamente isso: livramento. Quando Deus ordenou matar o cordeiro, Deus exigiu que o sangue fosse espargido nas ombreiras e nas vigas das portas e das janelas da casa de cada hebreu. E Deus faz questão de dizer lá em Êxodo 12, coloca aí, verso 12 e verso 13. O cordeiro deveria ser comido dentro da casa, mas o sangue espargido nas entradas de janelas e de portas pelo lado de fora da casa. E no versículo 12 diz: eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízo. Eu sou o Senhor. Verso 13. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá em vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. A Bíblia não diz, mas eu me ponho a pensar: já imaginou se algum hebreu naquela ocasião tivesse ignorado esse detalhe?
entrasse para dentro e não espargisse o sangue nas ombreiras. Você não é guardado porque é bom. Você não é protegido porque sua casa tem proteção de tecnologia de última geração. Você só é guardado e protegido porque o sangue de Jesus foi espargido sobre a tua casa e sobre a tua família. É por isso que os nossos filhos vêm, a gente vai, a gente volta, um dia vai, um dia vem, aliás, um dia vai e outro dia vai, porque dia não vem, um dia vai e outro dia vai, e você continua aí, de pé, do mesmo jeito, saudável. O sangue de Jesus está aí, irmão. O sangue de Jesus tem feito essa diferença. O sangue de Jesus é a tua proteção. O sangue de Jesus garante o teu livramento. Um desses símbolos está em Josué, no capítulo 2, quando aquela prostituta chamada Raabe, ela protege e livra os 2 espias de Israel. E ela pede clemência. Ela diz: olha, por favor, eu sei que Deus vai entregar essa cidade na mão de vocês, vai morrer todo mundo, mas eu queria pedir vocês que poupassem a mim e a minha família. E eles disseram: porque você fez uma boa ação para conosco e você nos protegeu. Se você não caguetar o que aconteceu aqui e não nos entregar, a gente vai, e a gente vai voltar. E se a gente chegar e você colocar um fio de escarlate ou um fio vermelho pendurado na janela da tua casa, quando nós chegarmos e entrarmos para destruir tudo aqui, se nós vermos o fio na tua janela, tua casa, e todos que estiverem, aleluia, dentro da tua casa, será preservado. Ninguém vai ser ferido. Então somente mantenha a marca do fio de escarlata na janela da tua casa. Não sei se os irmãos perceberam. A casa de Raabe, ela não era dentro da cidade. A casa de Raabe era em cima do muro. O muro de Jericó, ele tinha 9 metros de altura e 6 metros de largura de pedra. Um carro meu andava em cima do muro de Jericó. E havia muitas casas de pessoas pobres que não podiam fazer dentro da cidade, fazia em cima do muro. Inclusive a da prostituta Raabe. A minha Bíblia diz que quando os sacerdotes e todo o povo gritou o brado de glória a Deus em volta do muro, diz que os muros entraram no chão, desmoronaram. Não caíram, Thaleson, os muros não caíram, os muros afundaram. Hoje estão cavando fundo para achar os muros de Jericó. Mas na casa que tinha um fio de escarlate, o pedaço do muro ficou em pé. Porque senão Raabe tinha morrido com a queda do muro. Mas a marca do sangue na casa daquela prostituta garantiu o livramento para ela e para sua casa. Põe a mão no seu coração e diga: Senhor Jesus, me cobre com teu sangue, cobre a minha casa com teu sangue e me dá livramento. Diga glória a Deus por isso, porque o sangue de Jesus tem poder para fazer muito mais nas nossas vidas. Eu nunca consigo me esquecer, irmãos, de um testemunho que eu ouvi jovem, início de fé, lá no estado do Mato Grosso, na região de Apiacás, de uma menina crente que ia passando na rua, depois do culto à noite, e um rapaz, ao
alcoolizado, drogado, mexeu com aquela moça crente. E ela deu uma mal resposta, mandou ele respeitá-la. Me respeita, sou serva de Deus. E ele ficou indignado. Seguiu de longe aquela moça para ver onde ela morava. E ele determinou matar aquela moça aquela noite. As casas de tábua, fechadas as janelas de tramela. Ele viu aonde era o quarto da menina. E ele arquitetou, por volta da meia-noite, entrar naquela casa e esfaquear aquela moça de raiva. Porque ela não deu moral para ele. O negócio é que naquela época, hoje não. Hoje tem até crente que nem ora mais para dormir. Mas naquela época, os crentes não dormiam sem dizer essa frase: Senhor, me cobre com teu sangue. Quem ainda usa essa frase para dormir? Você deita, você ajoelha, ora, e quando termina de orar, você diz: Senhor, me cobre com teu sangue. Quando eu era solteiro, eu dizia: Senhor, me cobre com teu sangue. Até hoje, a Edna escuta eu dizer isso na cama: Senhor, cobre a mim com teu sangue e toda a minha casa. E a menina ajoelhou para dormir, fez uma oração e disse: Senhor, me cobre com teu sangue. Apagou a lamparina, jogou a coberta por cima da cabeça e foi dormir. O camarada veio com a faca, passou na brecha da tábua, destramelou a janela, pulou para dentro. Quando ele acendeu a lanterna em cima da menina, ele começou a gritar: não foi eu, não foi eu, não foi eu, não foi eu. E os pais da menina acordou e correram para o quarto. Chegou lá, a faca estava no chão, a lanterna caída, e o cara com a mão na cabeça: não foi eu, não foi eu, não foi eu. Não foi o seu quê, rapaz? Não foi eu que matei ela. Olha o tanto de sangue que tem nela, olha o tanto de sangue. A menina acordou, irmãos, e não tinha sangue nenhum. Era só uma visão de Deus, mostrando que o sangue protege aqueles que confiam no Senhor. O sangue de Jesus está na sua casa ainda, está sobre a tua família, está sobre a tua vida. Então dê glória a Deus, porque há livramento de Deus pelo sangue do Cordeiro sobre a tua vida. O precioso sangue, bendito sangue, glorioso sangue de Jesus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Existem mais 2 itens aqui, mas eu não quero. Eu vou pular um e vou concluir no 6º. Por que Jesus teve que morrer? Porque somente o sangue pode pagar a dívida do pecado. Repita mais uma vez, repita também essa frase. Diga: só o sangue de Jesus é poderoso para pagar a dívida do pecado. Como eu disse no começo, a nossa desobediência, ela gerou uma dívida muito grande. E essa dívida foi gerada com o diabo. Viu, irmãos? Foi gerada com o diabo. Cristo não morreu para pagar a nossa dívida com Deus. Cristo morreu para pagar a nossa dívida com o diabo. Era para ele que a gente devia. Quando Adão pecou no Éden com Eva, automaticamente ele deu legalidade para que o diabo tivesse poder sobre a vida dele. Ele se desproviu de Deus e se jogou em escravidão sob o domínio do diabo. E tudo isso por causa do pecado. Uma dívida impossível do homem pagar por si só. Porque pela desobediência de um homem,
entrou o pecado, gerando essa dívida, viu? Também é necessário que pela obediência de um homem a dívida fosse paga. Mas quem poderia conseguir viver uma vida sem pecado para pagar tal dívida? Eu fiz uma pergunta. Porque como Adão pecou e gerou uma dívida impagável, para que essa dívida fosse paga, um homem da mesma natureza, do mesmo jeito, tinha que se levantar para que sem pecado tivesse poder de se oferecer em favor de todos que caíram. Mas quem dentre nós? Quem na história da Bíblia teve condição? Sete não teve, Enos não teve, Arfaxade não teve, Noé não teve, Abraão não teve, Moisés não teve. Nenhum homem se levantou na face da terra fiel, puro e santo e obediente o suficiente para morrer em prol da humanidade. Agora eu volto lá para Hebreus, do capítulo 10 que nós lemos. Sacrifícios e oferta não era suficiente. Aí lá Jesus diz assim: mas corpo tu me destes. Aquele que era a essência espiritual e que não tinha imagem, a segunda pessoa da Trindade, agora, por voluntariedade, ele disse assim: eis-me aqui, porque no teu livro está escrito a respeito de mim. Cristo é maravilhoso demais, não é não, irmãos? E aqui estou para fazer a tua vontade. Nascido de mulher, sob a lei, nasce Jesus, o nosso segundo Adão. O primeiro Adão falhou conosco, então nasce o segundo Adão. Glória a Jesus. Simples e humilde, nasceu numa manjedoura. E Romanos diz, no verso 18 ao verso 21, diz assim: pois assim como por um só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a justificação de vida, porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um muitos são feitos justos. Veio porém a lei para que a ofensa abundasse, mas aonde abundou o pecado, superabundou a graça, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. Adão nos deu a morte como herança, mas Jesus o justo nos deu a vida eterna pelo seu sangue. Aleluia! Jesus precisou morrer sem pecado para que o seu sacrifício fosse aceito, tanto diante de Deus como diante do próprio diabo. Pois a pureza de Jesus ao morrer como homem tirou de Satanás todos os direitos e queixas que ele tinha contra nós. Aleluia! Essa coisa que é gloriosa demais. Por isso que você erra e peca quando você tenta justificar os milagres de Jesus usando a sua divindade. Sabe por quê? Cristo não usou a sua divindade para fazer nenhum milagre.
Cristo não usou a sua divindade para vencer o diabo no deserto. Cristo usou a sua humanidade em todo o seu ministério. Porque se Cristo em um só momento usasse a sua divindade, o diabo não ia aceitar o sacrifício de Jesus. Cristo teve que ser fiel como homem. Cristo teve que fazer milagres como homem. E quando alguém lhe questionou a respeito de algum milagre, Cristo disse: eu faço isso pelo poder de Deus, ou pelo dedo de Deus, não faço de mim mesmo. Ele não podia. Um dia alguém disse assim para mim: pastor, então se Cristo, ele não usou a sua divindade, como é que ele ressuscitou os mortos? Aí eu perguntei para ele: Pedro era Deus? Não, mas Pedro também ressuscitou Dorcas. Se Cristo não usou a sua divindade, como ele conhecia os desígnios do coração do homem e sabia tudo que existia no homem? Eu disse: Pedro era Deus? Não. Como é que ele recebeu por revelação o que Ananias e Safira estavam fazendo escondido diante do altar? Por isso que eu dou glória a Cristo, irmão. Porque para me salvar, Cristo decidiu não cair, não pecar e não errar. E como homem, submetido à carne e às limitações, ele suportou todo o jugo de aflição, de afronta e de humilhação. Aleluia. E a dívida que eu tinha e não tinha condição de pagar, o meu Cristo pagou na cruz do Calvário com seu precioso sangue. Eu não entendo, irmãos, por que a gente não dá glória a Deus como fala nisso? Quem mandava na gente era o diabo. Nós éramos dele, irmãos, por obrigação. Vendidos, disse Paulo no capítulo 7 aos Romanos, vendidos sobre o pecado era nós. Escravo, algemado, levados, e estávamos sendo arrastados ao inferno. Colossenses 2, 13 e 15 diz assim: e quando vós estavas mortos na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando todas as ofensas, de alguma maneira nos era contrária, e havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, deixa eu achar aqui, e riscando a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, tirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Cristo travou uma guerra que eu não dava conta de vencer, e ele travou uma guerra com o inferno inteiro. Aleluia. E aquilo que era minha dívida, que eu devia, Cristo arrancou a nota promissória da mão do diabo através do seu sangue. Pedro diz isso: não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes comprado da vossa vã maneira de viver, mas com o precioso sangue de Jesus Cristo, como de um cordeiro imaculado, irmão, sem mancha, sem pecado. Cristo pagou com seu sangue a minha dívida, quebrou as minhas correntes, me libertou do jugo da morte e me trouxe para a sua presença. Hoje estamos em regiões celestiais adorando a Deus.
Estamos diante de Deus com toda a liberdade para glorificar o seu nome. Não devemos mais nada para o diabo. O diabo não tem que nos acusar de mais nada. Se você anda a sua vida piamente e não anda em pecado, levante a mão essa noite e dê glória a Deus, porque o diabo não pode te acusar. Não pode te acusar. Tua dívida está paga. Eu quero ler Romanos 33. Eu quero ler com vocês de pé. Por que que Cristo teve que morrer? Por que que Ele teve que derramar o seu sangue? Para que ninguém nos acuse mais. Para que o diabo não ponha o dedo na tua cara e te intimide de dar glória a Deus. Só tem uma coisa que impede o crente de dar glória a Deus: pecado. Crente em pecado não dá conta de dar glória a Deus. Vocês já perceberam na Bíblia duas coisas interessantes. A primeira, a de Acã. Quando Acã chegou diante de Josué, que foi tirado por sorte, Josué olhou para ele, cabisbaixo, destruído, e disse: dá glória a Deus, meu filho. Pode ler lá. Dá glória a Deus. Porque a pessoa com dívida diante de Deus não consegue levantar sua cabeça para dar glória a Deus. Levante a sua mão assim. Em nome de Jesus e pelo sangue derramado, eu te digo com toda a convicção: você não deve mais nada. Tua dívida já está paga. Cristo pagou com seu sangue toda a tua dívida. Levante a tua mão e dê glória a Deus, porque a tua dívida está paga. Leia comigo esse texto. Cadê? Romanos 8, 34, 33 e 34. É o único versículo que eu escolhi hoje para ler com toda a igreja, em nome de Jesus. Vamos lá? 1, 2, 3. Para na interrogação. Pergunta para o irmão que está do seu lado: você é escolhido de Deus? Sim ou não? Cadê o glória a Deus? Então faça a pergunta de novo. O versículo, vamos lá, 1, 2, 3. Termine. Versículo 34. Quem tentará acusação contra alguém aqui essa noite? Quem pode colocar o dedo na tua cara e dizer alguma coisa se você está em dias com Deus aqui essa noite? É Deus quem te justifica, porque Cristo está em pé à direita de Deus e intercede por você essa noite, dizendo: a dívida dele está paga, eu morri por ele, eu comprei ele, ele não é das trevas, ele é da luz, ele não é da condenação, ele é do arrebatamento. Glória a Deus. Que essa palavra continue falando forte em seu coração e que o nome de Jesus continue sendo glorificado na sua vida. Deus te abençoe com essa palavra, em nome de Jesus.